recentemente, a cooperativa médica estava em vantagem desde 2014, tinha mais clientes do que a medicina de grupo e houve uma inversão aqui em 17, fazendo com que a medicina de grupo passasse a ter mais clientes do que a cooperativa médica. E bem mais para abaixo desse nível dessas empresas estão as outras, sendo que as instituições, perdão, as instituições filantrópicas que mantêm esse tipo de atendimento acabam sendo aquelas com menor clientela. O número índice dos beneficiários em planos individuais de assistência médica, segundo a modalidade. Então, é uma relação entre o número de indivíduos cadastrados em cada uma desses tipos de empresa, né? E ver o que aconteceu em relação nessa passagem de 2014 para 2019. Veja que a maioria delas sofreu queda no número de beneficiários dentro das suas carteiras, né? As que menos sofreram queda são a cooperativa médica e a medicina de grupo, né? Que saem aqui de patamares em torno de 100 a 109 e caem para 99 e 95 de número índice. Houve uma queda, mas uma queda menor. Enquanto que as filantrópicas e as seguradoras tiveram uma queda absurda nesse período. Um reflexo da situação econômica brasileira, que faz com que as pessoas tenham menos recursos para poder investir nesse tipo de atividade. Sendo que as filantrópicas, dentro dos seus planos de ação, vejam que várias empresas, vários grupos filantrópicos desenvolveram maneiras de prestar atendimento à população e as empresas de seguro-saúde têm pagamento individual, dificilmente estão ligadas a empresas, né, e, portanto, não cobrem os funcionários das empresas, mas têm planos individuais, e esses planos individuais acabaram diminuindo muito para dentro desse contexto, tá certo? Então, a queda dentro dos planos individuais se deu principalmente pela diminuição de planos das seguradoras especializadas em saúde. Em relação à localização, a distribuição pelo país. Aqui a gente tem uma primeira análise que nos mostra cobertura nas capitais, nessa linha em azul, cobertura no interior, a laranja, e o total, tá certo? E aí, o que é interessante observar? A maior parte, sem dúvida nenhuma, se dá nas capitais. Então, há uma maior oferta de planos de saúde nas capitais, quando comparado com as regiões do interior do país. Tá? Uma outra análise nós vamos fazer em relação às regiões do país. Então, é a taxa de cobertura do plano e a sua localização segundo as grandes regiões e unidades da federação. Então, assistência médica com ou sem odontologia, exclusivamente odontológico. Vamos focar do lado esquerdo aqui da tabela, na assistência médica com ou sem odontologia. Então, o que acontece? O que a gente pode entender deste gráfico? A maior taxa de cobertura se dá na região sudeste, indiscutivelmente, certo? E ela é maior nas capitais quando a gente compara com o interior. Sendo que por conta das capitais, as regiões metropolitanas das capitais também têm uma cobertura maior do que aquelas observadas no interior, certo? Dentro destas que têm cobertura, dentro da cobertura do interior, a pior delas se dá, sem dúvida nenhuma, na região norte do país e depois na região nordeste.
em relação aos estabelecimentos de saúde por atendimento aos planos privados de saúde, segundo tipo, neste ano de março de 2019, segundo a Agência Nacional de Saúde, segundo o Ministério da Saúde. Então, nós temos aqui o total de estabelecimentos destes tipos que estão aqui clínica e ambulatório especializado, consultório isolado, hospital especializado, hospital geral e tal, e o percentual destes estabelecimentos que atendem a planos privados. Percebam que a cobertura dos planos privados é baixa para os atendimentos de pronto-socorro geral, hospital geral e pronto-socorro especializado, mais baixa do que para os outros tipos de atendimento, mostrando que nessas áreas eles investem pouco, né, no atendimento dos seus pacientes. Aqui, os estabelecimentos de saúde de acordo com o convênio. Então, aqui nós temos o subsistema público, o atendimento particular, aqueles que atendem planos de saúde público, por exemplo, o Banco do Brasil, Caixa Econômica Federal, e plano de saúde privado. Aqui, a gente percebe que o SUS, até o ano passado, tinha mais estabelecimentos para internação e atendimento de urgência, comparado com os outros com as outras modalidades, mas perdia para os particulares e para os planos de saúde privados na questão dos ambulatórios, certo? Então, particular e os privados têm mais ambulatório que o SUS, mas perdem no atendimento de internação e nos estabelecimentos de urgência. Existe um bom número de serviços de apoio e diagnóstico no SUS, superando os planos de saúde privados. Vejam que interessante. 10 mil, enquanto que nos outros eu tenho, serviço de apoio ao diagnóstico. Eu tenho 24 mil aqui, perde para o particular, mas ganha dos planos de saúde privado. Então, mostrando que há um certo equilíbrio hoje, dados recentes, o último levantamento mostrado, há um certo equilíbrio entre a estrutura do subsistema público e a estrutura do subsistema privado. Em termos de leitos para internação, no Brasil, em 2019, março de 2019, nós tínhamos 2,1 leitos para cada 1.000 habitantes. Sendo que destes, quase 2/3 eram do subsistema público, comparado com o subsistema privado. Certo? Então, a população que não está coberta pelo subsistema privado, a gente viu, né? Nós temos mais de 200 milhões de habitantes, pelo menos a metade não está incluída dentro do subsistema privado, está dentro do subsistema público. Mas os números não são tão divergentes entre a cobertura. E olha o que a gente tem, a diferença que a gente tem em relação ao número de leitos. O número de leitos públicos é mais de 2 vezes o número de leitos do subsistema privado. Aqui, um dado interessante, que olhando os dados da agência, eu acho que valia a pena a gente discutir, são as reclamações e o motivo das reclamações dos usuários do subsistema privado. Veja que, mesmo com a regulamentação, com o estabelecimento da cobertura, a cobertura é o principal motivo de reclamação nos anos de 2018 e 2019 para os clientes destes planos de saúde. Mensalidades e reajuste passaram a ser um problema menor. Os tipos de contrato e os regulamentos ainda causam bastante preocupação e reclamação. E existe um percentual pequeno aqui de outros problemas gerais, que não estes, mas vejam o absurdo. O problema de cobertura
de precisar e na hora não ter a cobertura do seu convênio para determinados tipos de procedimento. E como eles têm uma estrutura legal bastante robusta, né? Eles contratam várias e várias empresas de advocacia, muitas vezes eles levam para a justiça a discussão. Mesmo sabendo que deveriam dar a cobertura, mesmo sabendo que poderiam dar a cobertura, eles levam para a justiça, na tentativa de encontrar um juiz que seja favorável à argumentação da empresa, que em geral vai contra aquilo que está na lei. Mas muitas vezes eles entram com a argumentação da doença pré-existente, de que o cliente sabia e não informou a empresa, e aí é neste campo que eles acabam conseguindo alguma vantagem contra o cliente. E para a gente finalizar, quero mostrar aqui para vocês a variação anual dos beneficiários em planos de assistência médica e de empregos formais. Só para mostrar para vocês, concretizar para vocês aquela ideia que a gente já sabe e que vem discutindo, de que a quantidade de beneficiários na assistência médica suplementar, ela caminha muito próxima da presença do emprego, da carteira assinada e da possibilidade de eu ter um convênio saúde como benefício, né? Então, a variação do emprego formal aqui está em verde, enquanto que a variação de beneficiários está em laranja. E veja que elas seguem, exceto em dois momentos característicos, aqui e aqui, elas seguem movimentos muito parecidos, né? E a queda do emprego acaba levando à queda do atendimento, né? Porque eu normalmente, quando perco o emprego, ganho o convênio por mais um mês, etc. E aí o que acontece é que primeiro costuma cair o emprego para depois cair a cobertura, o número de beneficiários. Então, essa é uma realidade para mostrar exatamente como está construída esse universo da assistência, do sistema de saúde suplementar no Brasil. Que a gente já viu, são sistemas que caminham juntos, a coexistência tem utilidade para o subsistema público poder ter a sua universalidade assumida e buscada, atingida de preferência, né? Mas a convivência desses dois sistemas, do subsistema público e do subsistema privado, são fundamentais para manter o equilíbrio dentro do sistema de saúde do Brasil. Obrigado, até a próxima.